Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Declaramos a nossa dependência total ao Teu Santo Espírito e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude. Nós possamos compreender um pouco mais da Tua Palavra e que essa compreensão nos leve a uma prática de oração e de vida melhor, mais adequada a um cidadão do reino, a um bem-aventurado, a um filho remido. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos os nossos olhos das questões pequenas. Nos ajuda com essa introdução da oração que Tu nos ensinou, a colocarmos os nossos olhos naquelas coisas mais importantes, mais excelentes, mais elevadas. Que nós possamos buscar antes de mais nada o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Honrar ao Teu nome, o executar a Tua vontade, porque nós estamos no Teu reino, e o ansiar a plenitude do Teu reino, quando nós não teremos mais que lutar, Senhor, com essa natureza pecaminosa que vive lutando e tentando virar as costas e não se submetendo ao Teu reinar, quando nós não veremos mais homens ímpios blasfemando e como loucos e cegos lutando contra aquilo que eles não podem vencer. Nos ajuda, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho nesta manhã. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, na nossa última exposição, nós observamos de maneira muito rápida um pequeno panorama da oração do Senhor, aquilo que comumente é chamado de Pai Nosso. Nós vimos a sua introdução, ou aquilo que os estudiosos chamam de invocação. Quem é e onde está aquele a qual nós nos dirigimos em oração? Por fim, nós vimos a primeira petição que nos foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo: santificado seja o Teu nome. Nós vimos que não há graduação no nome do Senhor, nem na santidade, que isso é impossível. E aí nós compreendemos o que isso significa. Por fim, nós devemos lembrar que nós não oramos ao meu Pai, ou simplesmente ao seu Pai, mas ao Pai nosso. Pai esse que está em todo lugar, está sobre nós, assim como os céus estão sobre a nossa cabeça. E que a sua primeira petição é que o nome do Senhor seja honrado, adorado, glorificado, santificado neste mundo, em nós e por nós, através da nossa vida, dos nossos atos e das nossas aspirações. Como nós falamos, metade da oração ela é devotada exclusivamente a Deus, a sua glória. E somente a outra metade aborda então as nossas necessidades mais básicas e elementares, colocando essas necessidades numa dependência completa a Deus. Assim, primeiro e antes de mais nada, pedimos pelo Seu nome. Pedimos que esse nome seja de fato reverenciado, como cantamos, que seja mantido santo. Depois pedimos, que é o que nós vamos ver hoje, que o Seu reino venha,
que o seu reino avance, colocando, portanto, os interesses do Pai à frente dos nossos próprios interesses. Ou melhor ainda, nos submetendo a Ele, tendo em vista os interesses do Pai como os nossos próprios interesses, buscando assim o seu reino e a sua justiça. Nós vamos ver hoje a respeito do reino. Hoje nós vamos pregar a primeira parte do verso 10, apenas 4 palavras: venha o teu reino. E na semana que vem vamos falar a respeito da vontade. Seja feita a tua vontade. E quando nós conseguimos compreender o que nós estamos pedindo, o que nos foi ordenado a pedir pelo nosso Senhor, na prece que venha o teu reino, isso nos prepara de fato a pedirmos que seja feita a tua vontade. E é isso nós vamos ver na próxima semana. Senhores, todos nós passamos por muitas e muitas situações difíceis. Algumas inconcebíveis, outras de dureza inimagináveis. Cada um sabe o peso que carrega, e o peso de cada um é muito grande, porque você tem que carregar isso. São as suas dificuldades, são as suas lutas, são os seus problemas. Contudo, por mais perturbador ou terrível que seja o seu problema, ainda que seja doença, ainda que seja qualquer apuro que ameace a sua vida, a minha própria vida, ou a nossa integridade, ainda assim, nós nunca deveríamos deixar de observar a sequência deste modelo, deste santo modelo de oração que o nosso Senhor nos apresenta. A oração inicia com o interesse no reino, com o interesse na sua justiça, onde nós aprendemos que os nossos principais anseios devem dizer respeito ao seu nome, à sua honra, à sua glória, ao seu reino, à sua vontade, a vontade perfeita do nosso Pai. E aí já cabe uma pergunta: é assim que nós oramos? É assim que nós nos portamos? Esses são os nossos anseios? Essas são as nossas preces? Acordamos cedo para pedir isso ao Senhor? Vamos dormir tarde pedindo essas coisas ao Senhor? Deveríamos pedir primeiro essas coisas, e somente depois deveríamos então derramar as nossas necessidades particulares. E notem, nossas necessidades, as minhas necessidades, as suas necessidades, porque oramos ao nosso Pai e não podemos orar isolados, escondidos, como se só houvesse Deus em nós no mundo. Nós somos colocados numa comunidade, numa família, e os problemas da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos irmãos da fé, são também os nossos problemas. Eu creio, senhores, que em sua sabedoria, Cristo, Ele tem ao menos 2 razões para ter feito este modelo desta forma. E a primeira razão é porque, elevando os nossos olhos ao Pai, por um lado, a grandeza do seu poder, a sua misericórdia, que nos consola, por outro lado, nós vemos que nós não pertencemos a este mundo, e portanto os nossos anseios, eles devem ser mais elevados. Isso é fácil de se entender. Quando nós oramos e quando começamos a nossa oração preocupados com o nome, com a honra, com a glória, com o reino, com a vontade do nosso Deus, nós vemos, entendemos e dizemos para nós mesmos também que o nosso Deus é grande. E nós obtemos consolo. Nós sabemos a quem nós estamos pedindo. E os nossos pedidos, de repente, começam a ficar pequenos, porque há coisas mais elevadas para ser pedida, para ser pleiteada. E então, também entendemos que nós não pertencemos a este mundo, que nós somos peregrinos, que os nossos anseios não podem ser limitados pela nossa vida curta nesta terra. Nós somos chamados à vida eterna.
Foi-nos dado a vida eterna. Os nossos anseios têm que demonstrar que nós entramos nesse reino eterno, que somos filhos de Deus, que há algo além das picuinhas do nosso dia a dia, há algo além das injustiças, das enfermidades, da falta de recursos, da falta de planejamento, dos problemas, das dificuldades cotidianas. Em segundo lugar, a segunda razão é para que no início da nossa oração nós já não comecemos com obviedades. Ficar lembrando a Deus o que nós precisamos. O próprio Jesus diz: o Pai sabe de tudo que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Ele sabe. Ficar dizendo quem Deus é, né? Ou fazendo chantagens, usando vãs repetições. Deixa eu dar exemplo. Aquele tipo de oração que começa: ó Deus de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac e Jacó. Deus sabe quem Ele é. Ele não precisa de muitas palavras. Ó Deus, Tu que abriste o mar e fizeste também o machado levantar do rio, Tu podes fazer. Ele sabe que pode. Ele não precisa ser lembrado disso. Jesus limita, facilita, simplifica e coloca os nossos olhos naquilo que deve ser observado e pedido. Deus, senhores, é o grande eu sou. Ele sabe, e Cristo nos ensina a pedir primeiro aquilo que deve ser a nossa mais profundo e principal anseio, e a forma que deve ser apresentado pela ordem: honra ao seu nome, submissão ao seu domínio, porque pedimos o seu reino, e rendição à sua vontade. Quantas orações nós vamos lá e damos a ideia toda para Deus e só pedimos no final: assina embaixo que eu estou falando em nome de Jesus. E Jesus nos ensina a pedir: faça-se a tua vontade. Senhores, devemos nos lembrar sempre a quem estamos nos dirigindo em petição. Em nome de quem nos dirigimos? Estamos falando ao Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, e com o auxílio daquele que nos move, o seu Santo Espírito. Devemos ter uma santa invocação do triuno Deus, que é santíssimo, lembrando que Ele está sempre mais disposto a nos abençoar do que nós mesmos estamos dispostos a sermos abençoados. Ele não precisa que seja dada a ideia para Ele. Ele sabe o que é melhor. Semana que vem nós vamos ver, junto com "e faça-se a tua vontade", que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que isso significa? Pois bem, como a oração ela tem um encadeamento lógico, cada bênção que pedimos está diretamente ligado àquilo que nós pedimos anteriormente e diretamente ligado ao que nós pedimos posteriormente. Quando pedimos que o seu nome seja santificado entre os homens, isso nos lembra que na realidade o mundo tem desprezado o nome santo de Deus. Isso nos deve lembrar naturalmente a clamar pelo seu reino. Já vimos o que significa esse reino. Já vimos a diferença. Lucas fala em reino de Deus. Mateus fala em reino dos céus. Nós vimos no 3º capítulo e depois relembramos no 4º capítulo de Lucas que essas duas expressões, reinos de Deus e reino dos céus, são variações linguísticas com a mesma ideia. Mateus ele está escrevendo a judeus. E judeu prezava pelo nome de Deus, preza ainda. Então ele atribuía, falando em reino dos céus,
Quem que reina nos céus é Deus, para não falar diretamente o nome de Deus. Sendo assim, o judeu prefere usar os termos apropriados, para não usar o nome de Deus em vão. Se as nossas igrejas imitassem isso. E não é aquela bobagem de escrever D, né? Só a letra D, apóstrofo, us, para não falar o nome de Deus. Não é isso. É falar em vão, é pedir em vão, é orar em vão, é pregar em vão, é ensinar em vão coisas de homens e não de Deus. Mas o que é esse reino? Reino dos céus. Também é denominado reino de Cristo, que é o Rei dos Reis. O termo é Basileia. Basileia Uranus, reino dos céus. O que significa esse Basileia? Em primeiro lugar, significa autoridade de dominar como um rei. Reino, autoridade de dominar como um rei. Por isso que é pedido: venha o teu reino, domina como um rei sobre tudo e sobre todos. Mas ele também significa o território sobre o qual um reino é exercido. E por isso que na própria oração ela encerra dizendo: pois teu é o reino, é dele o reino. Ninguém vai entronizá-lo, ele é rei. Ambos aspectos vão estar presentes nessa exposição. O breve catecismo, um dos documentos que normatiza a nossa fé, ele nos instrui que nessa segunda petição nós pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e que outros a ele sejamos guiados e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória. Quando oramos, venha o teu reino, não estamos pedindo meramente pela segunda vinda de Cristo, apesar disso estar incluído, mas estamos também pedindo pela sujeição da sociedade. Mas a sociedade é um ente subjetivo, então nós estamos pedindo a sujeição de cada indivíduo à vontade de Deus. Tem noção o que se pede? Venha o teu reino. Essa petição, portanto, ela deve incluir os seguintes aspectos. Primeiro, a destruição do poder e da influência do diabo no mundo. Poder e influência do diabo no mundo. Tudo aquilo, senhores, que não glorifica a Deus, tudo aquilo que é contrário à sua santa palavra e assim contrário à sua vontade, é reino do diabo. O mundo, diz a palavra de Deus, jaz no maligno. E os seus filhos, nos ensina Jesus, fazem a sua vontade. Os filhos do diabo praticam a vontade do diabo. Agora não podemos esquecer algumas coisas. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um ser criado, é uma criatura limitada, que já foi condenada. Contudo, o mundo morto, os homens mortos espiritualmente, descansam em seu colo, jaz no maligno. Todo culto profano, todo ídolo que se levanta, toda ideologia contrária a Deus, são os meios pelos quais o diabo executa a sua resistência e a sua oposição a Deus nessa terra. Nessa petição, nós pedimos a destruição de tudo aquilo que se ergue contra o reino de Deus. O segundo aspecto que nós devemos entender é o domínio salvífico de Deus. E esse domínio salvífico irrompeu com a vinda do Senhor Jesus. E esse domínio está se expandindo com o aumento diário do número de cristãos. Que coisa gloriosa! Vivemos nos dias da graça. Dias da graça. E que é quão glorioso dia! É dia que o livro de Hebreus, ecoando o livro dos Salmos, chama de hoje.
Esse é o nosso dia, hoje, quando podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Hebreus 3:7. Esse é o dia de hoje. É o dia que se pode buscar a Deus. É o dia que se pode encontrar a Deus. É o dia que o pastor está chamando as suas ovelhas. É o dia de hoje, o dia da graça. O terceiro aspecto que está incluso é a petição para a vinda de Deus, a fim de estabelecer a sua soberania em perfeição definitiva na terra restaurada. Novos céus e nova terra. É a terra restaurada e redimida. E isso está incluso, nós pedimos essa vinda e o estabelecimento pleno dessa restauração. Este reino, senhores, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Por exemplo, em Daniel 2:44, nós lemos: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, subsistirá para sempre. Em outro lugar nós lemos: eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que jamais será destruído. Ainda lemos em outro lugar: os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará os confins da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. 1 Samuel, oração de Ana. Em outro lugar ainda, em Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Foi profetizado. É o que nós esperamos. É o rei que veio, é o rei que voltará. Este reino já esteve próximo, bem próximo. Conforme João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino está aqui. O próprio Jesus pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está aqui. Este reino já chegou. Jesus nos ensina, quando ele fala: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Em outro lugar ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Dirigindo aos seus discípulos: você é discípulo de Deus? Você é discípulo de Jesus Cristo? Ele estava falando a você também. Em outra tradução, nós encontramos o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós, está entre vós. E ainda, esse reino está por vir. Jesus nos ensinou a pedir: venha o teu reino. As Escrituras encerram dizendo: vem, Senhor Jesus. Ensinando que há algo ainda a ser completado, que há uma plenitude futura, a qual nós devemos, ansiar. Ou seja, o reino de Deus já veio. O reino de Deus já foi inaugurado. O reino de Deus está presente. Cristo tem hoje, senhores. Hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Hoje, todo o poder nos céus e na terra. Ele está hoje entronizado à destra do Pai. Hoje, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores.
hoje. Mas chegará ainda o dia, chegará ainda o grande dia, onde haverá um julgamento final, onde os inimigos serão esmagados, onde todo joelho será quebrado e será dobrado. A morte será destruída. Veja, a morte foi vencida na cruz. Na cruz, com a morte de Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo matou o poder da morte. Mas a morte ainda nos atinge. E essa morte será destruída e lançada no lago de fogo. Todo joelho vai ser dobrado, quer queira, quer não queira. Mesmo os réprobos, mesmo os ímpios, mesmo aqueles que experimentarão o juízo, confessarão com a sua boca que Ele é Rei. A morte destruída, o grande dia do cumprimento das sentenças, não vai ser julgado, não vai ser apresentado mais defesa, mas vai ser dito para uns: vem, bendito de meu Pai, e para outros: apartai-vos, malditos. Dia de cumprimento de sentenças e o dia da glorificação. Ah, senhores, o dia do descanso eterno dos santos. O glorioso Shabá eterno, o glorioso dia do Senhor eterno, a qual nós, a cada domingo, a cada ceia, prelibamos, começamos a experimentar com os corações ansiosos, na expectativa do raiar daquele glorioso dia. Assim, o reino já iniciou, mas nós pedimos ainda a plenitude do reinar de Cristo. Estão me acompanhando? Veja o seguinte, João capítulo 18, Cristo afirmou a Pilatos que o seu reino não era deste mundo. Mas ele não afirmou que o seu reino não era neste mundo. O meu reino não é deste, mas é neste. Isso ensina que a autoridade de Cristo não vem de homens, não foram homens que reconheceram. Jesus não precisa que homens reconheçam para que ele se torne rei, ele é rei. Isso significa que a sua autoridade não vem da igreja, não é a igreja que determina, escolhe quem é o seu rei, é o rei que conquista a igreja. Por isso nós substituímos e nos colocamos contra, mesmo que em figura de linguagem. Nós te entronizamos. Ninguém entroniza Deus, ninguém entroniza Cristo Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis. Ele está entronizado. Isso significa, senhores, que não é o Estado que diz quem é ou deixa de ser o rei. O reinado de Cristo não é dado por caneteada de ninguém, ainda que seja muito louvável quando nós vemos, como por exemplo a Polônia, massacrada pelo nazismo, massacrada pelo comunismo, onde é proibido hoje qualquer tipo de propaganda ou partido, nazista ou comunista. Como se não bastasse isso, eles ainda proclamaram com a assinatura do presidente que esta era uma nação cristã, a qual Jesus era rei. É lindo, é maravilhoso, mas não é por isso que Jesus se torna rei. Ele é rei da Polônia, ele é rei do Brasil, ele é rei dos países islâmicos. Isso significa que a sua autoridade, quando ele diz que o reino não vem deste mundo, não é deste mundo, é porque a sua autoridade é dada exclusivamente pelo Pai. O seu reino é eterno, diz Lucas 1,33. O seu domínio é eterno, diz Hebreus 1. Agostinho nos lembra que quando a Escritura diz: venha a nós o teu reino, não estamos afirmando que Deus não reina neste momento. Diz ele o seguinte: venha, porém, é o mesmo que dizer manifeste-se aos homens. Venha o teu reino é dizer manifeste-se aos homens. Diz ele: assim como a luz presente
ela está ausente para os cegos e para os que fecham os olhos. Assim também o reino de Deus, embora nunca ausente da terra, está porém ausente para os que o ignoram. A Segunda Guerra, finalizada em 1944, isso não foi anunciado nos portais de comunicação da internet, porque não havia internet. Mesmo com os tratados de paz assinados em 1944, em muitos lugares, a Segunda Guerra Mundial se estendeu até a década de 70, senhores. Várias ilhas próximos ao Japão, os caras estavam no meio do mato, sem comunicação nenhuma, travando a guerra. Mas não havia mais guerra, mas eles estavam travando. Os soldados do eixo ainda achavam que iam dominar o mundo. É o mesmo que acontece no nosso mundo. Os filhos de Satanás ainda avançam, ainda estão, não tão escondidos, é verdade, mas lutando uma guerra que já foi vencida na cruz do Calvário, aonde o tratado de paz já foi assinado pelo sangue do Cordeiro, aonde a condenação já foi dada. É isso no nosso mundo. É igual um cego que não enxerga a luz. Você não pode dizer que não há luz. Há luz sim. Há o reino sim. O Deus desse século cegou e mantém preso o homem carnal. É o que Paulo nos diz em 2 Coríntios. Mas Deus, nosso Pai em Cristo, já amarrou o valente, já o julgou. E Ele tem poder para trazer o homem carnal, outrora cegado, outrora mortos em delitos e pecados, da morte para a vida. Que rei! O reino de Deus é o seu governo real e total. Da mesma forma como Ele é eternamente santo, Ele é eternamente santo. Quando dizemos santificado seja o teu nome, não estamos decretando que a partir de agora Ele é santo. Ele é eternamente santo. E ainda assim nós pedimos que o seu nome seja santificado e reverenciado. Ele também é eternamente rei, reinando em soberania absoluta sobre a história, sobre cada vírgula da história, sobre cada ação da natureza. E nós pedimos, venha o teu reino. Então o que nós pedimos é o avanço do reino que já teve início. E o nosso pedido é um gemido como o gemido da natureza, gemendo e ansiando pela sua redenção completa. Como diz Paulo em Romanos, quando Jesus veio, ensina John Stott, Ele anunciou um aspecto novo e especial do governo real de Deus, com todas as bênçãos da salvação e as exigências de submissão que o governo divino implica. Ele fecha a aliança, se cumpre tudo. Como nós vimos hoje na escola bíblica, a revelação é progressiva. O derramamento de sangue para a remissão de pecados já estava presente lá no Éden, logo após a queda. Mas Cristo inaugura esse reino. Cristo, na ceia, traz o elemento do pacto. E Cristo na cruz cumpre o pacto, fazendo com que todos os santos passados olhem para a cruz. E todos os santos presentes e futuros olhem para a cruz. E todos eles, a uma, aguardem quando o rei voltar. Assim como Deus não está limitado fisicamente aos céus, o seu reino não está limitado a um espaço físico, nem designa um lugar ao longe, mas designa todo lugar. O reino de Deus não está longe. O reino de Deus não está acima, não está embaixo. O reino de Deus está sobre toda a sua criação. Senhores,
Da mesma forma que as trevas começam a se dissipar, na aurora do dia, no brilhar do dia, a aurora daquele glorioso dia tem raiado a luz de Deus. Veja, ainda que você acorde muito cedo, naquele momento de aurora, você não tem o sol, você ainda está acendendo a luz, mas o sol continua lá em cima, reinando, irradiando a sua luz em algum lugar, continua com a mesma temperatura, continua majestoso, imparável, avançando em silêncio. É assim que vem o nosso Rei. A aurora do grande dia iniciou. Cristo, a estrela d'alva, a estrela da manhã, como diz a palavra, a primeira estrela que se ergue, o sol do meio-dia, já lançou a sua luz sobre os homens. E Ele está às portas. Há ainda uma e outra nuvem, nublando esse glorioso dia. Há ainda um e outro lugar que está escondido atrás de uma montanha de pecados e iniquidade, aonde essa luz não raiou, mas ela está vindo. E esse é o tempo de misericórdia, para que os homens se arrependam de suas obras e busquem essa luz. Em breve, estas nuvens que estão escondendo, que estão tentando ser resistência, serão dissipadas pelo sopro da sua boca. E neste dia, os seus inimigos receberão o justo juízo do Rei. Que glorioso dia! Mas o sol que está brilhando no horizonte, já é Rei. Hoje, creiam ou não, aceitem ou não, rejeitem ou não, desconheçam ou não, zombem ou louvem, o Rei está vindo. Um reino de qualquer rei vai até o limite do seu domínio. Até aqui ele reina, igual ao limite de uma nação. Até aqui há jurisprudência legal dos governantes, das polícias. Daqui para lá é outro reino. Daqui para lá é outra justiça. Deus criou todas as coisas, senhores. E Deus governa todas as coisas. Ele governa soberanamente sobre toda a sua criação. Como diz Sproul, não há uma partícula de pó que não esteja sob o governo de Deus. A extensão do domínio de Deus envolve todo o universo. Esse universo está em expansão muito mais veloz do que Alexandre o Grande, do que Napoleão, ou de que qualquer um dos Augustos Césares romanos conseguiu expandir ou sonhou em expandir o seu território. O reino de Deus não é limitado. O reino de Deus continua a estar em expansão pelas galáxias. Deus, ele não conquista territórios, ele cria para serem dominados, assim como ele criou essa nossa terra, assim como ele criou cada um de nós, como criaturas que possuem um rei. Sobre aqueles que criou, ele domina sobre os súditos, domina sobre os inimigos, domina sobre a natureza, dominando também até mesmo sobre a vida de cada um dos animais, até mesmo daquele pequeno pardal que sobrevoa hoje o teto dessa igreja. Ele domina até os fios de cabelo das nossas cabeças, que estão contados, estão sob o seu domínio. Portanto, o reino de Deus, senhores, ele abrange todo o mundo. O reino que não é deste mundo já é chegado sobre os seus discípulos. Nós vivemos no reino. O reino de Deus estava no meio deles, porque o rei estava ali. Enquanto Jesus estava ali, o reino estava. Jesus inaugurou o reino na sua primeira vinda. O que nós aguardamos é a consumação. Ele ainda não consumou.
E o reino não será consumado até o seu retorno, no fim desta era, no fim destes séculos, como ele diz em Mateus 28, quando afirma que tem todo o poder sobre céus e terra. Ou conforme ele diz no início de Atos, no capítulo 1, que não é dado ao homem conhecer quando será, mas sabemos que virá e sabemos que está perto. O reino está naquele estágio que o Sproul chamou de penúltimo auge. É o penúltimo auge do reino. Aguardamos o último. Qual é esse penúltimo auge? Jesus já foi contemplado com todo o poder no céu e da terra. É o que ele diz depois da ressurreição. Ele já foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já está à destra de Deus, aonde possui autoridade cósmica total e um reino milenar. Eu falei milenar? Isso mesmo, um reino milenar sobre céus e terra, vivos e mortos, luz e trevas, galáxias e abismos, um reino milenar de onde em breve virá para julgar todos, vivos e mortos, tomando a posse física, plena e espiritual da sua propriedade. É isso que nós aguardamos. Cristo é Rei hoje. Não pertencemos a este mundo como ele está. Mas a nossa cidade está nos céus, diz Paulo, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso nós vamos entender quando vemos a continuidade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós temos pedido, senhores. Que o seu nome seja santificado, honrado aqui em nosso meio, como é nos céus. Lá não tem nenhum anjo que faz piada com o nome de Deus. Não tem nenhum anjo que usa o nome de Deus em vão. Pedimos o seu reino, assim na terra como é nos céus. Todos os seus inimigos foram expulsos da sua presença. Pedimos a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Nos céus não tem nenhum anjo que diz, agora não, eu vou mais tarde. Daniel, quando ora, a resposta demora. E o que o anjo diz? Que havia uma resistência aqui. Mas a ordem partiu imediatamente. Vá responder. E o anjo não pestanejou, foi responder. É isso que nós pedimos. Aquele que está nos céus e de lá reina, voltará. E aí voltará para o último e eterno dia, para o último e eterno auge do seu reino, auge eterno, aonde governará um novo céu e uma nova terra. Segundo Apocalipse 21, restaurado, redimido, onde habitará a plenitude de justiça e de autoridade, onde o pacto eterno será plenamente cumprido, e onde Cristo habitará conosco, e nós seremos o seu povo para todo sempre, e Ele será o nosso Deus e estará conosco para todo o sempre, como nos ensina Apocalipse 21, verso 3. Falando em Apocalipse, os senhores devem ter notado que assim como o livro de Apocalipse, eu estou andando numa espiral circular. Não coloquei pontos ordenados nessa ministração, mas peguei o tema e vamos desenvolvendo e voltando e desenvolvendo e voltando e desenvolvendo, e eu espero que os irmãos estejam me acompanhando. Essa, senhores, é a tensão entre o já e o ainda não, que os teólogos denominaram. Já e ainda não. O fato é que o reino já foi inaugurado, e Jesus já foi feito pelo Pai, Senhor e Cristo à sua destra. Atos 2. Todavia, o reino ainda é futuro, quando Jesus voltar e manifestar a plenitude do reino. Esse reino é visto hoje como uma semente, como nós lemos na introdução. Uma semente que está crescendo. E você não vê quando ela está crescendo. Você não vê a semente quando está debaixo da terra. Daqui a pouco você vê uma plantinha e você não tem ideia do tamanho da árvore que será. É uma porção de fermento em meio a uma massa que tem apanhado, mas está crescendo. É um facho de luz
que está se desenvolvendo. Ambos os exemplos trabalham em silêncio. Esse reino ele é proclamado pela igreja. Esse reino é proclamado pela palavra. Esse reino é proclamado pelo evangelho. E a igreja, senhores, não é o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Muitos injustos, indignos, muitos nus desfilam pelos corredores das nossas igrejas. Muitos foram convidados, mas poucos são os escolhidos. Muitos estão sem o traje apropriado para as bodas do Cordeiro. Muitos não estão limpos pelo sangue de Cristo. Não estão vestidos com a justiça de Cristo, mas estão vestidos com trapos de imundície da justiça própria. Há um joio em meio ao trigo. A igreja não é o reino. Há um joio em meio ao trigo. E naquele dia, esse joio vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Em teu nome nós fizemos aquilo. Em teu nome nós fizemos aquilo outro. Não, senhores, a igreja não é o reino. E muitos que estão hoje dentro da igreja visível vão ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, malditos. A igreja, ela anuncia o reino. A igreja é a congregação dos cidadãos do reino. Mas entre os seus cidadãos, entre os convidados à boda, ainda há pessoas que não são convidadas de fato. A igreja, ela é embaixadora do reino. A igreja verdadeira, ela guarda o reino. A igreja, ela é guardada no Espírito Santo, que é tanto selo quanto penhor. Já pensou nisso? O nosso rei deixou um selo e um penhor. E nós portamos esse selo e esse penhor. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso o reino ainda está entre nós. O que é um selo? Quando você vai num órgão público ou num órgão privado, uma empresa, você vê lá nas cadeiras uma plaquinha: patrimônio da empresa tal, número tal. Os reis, os governantes selavam com seu anel as correspondências. Nós possuímos o Espírito Santo como um selo de Deus, dizendo: esse me pertence. E aqueles que têm o selo de Deus jamais poderão receber qualquer outro tipo de selo. Não tem medo de selo de anticristo, de sinal de nada, porque eles foram selados. Mas não bastava o Espírito Santo ser o nosso selo, ele é também o nosso penhor. Quando você vai comprar um terreno, um imóvel, você dá um sinal, uma garantia, você faz um depósito dizendo: eu estou me comprometendo com isso aqui, eu vou vir pegar, é meu já, não negocio com ninguém. E o Espírito Santo nos foi dado como penhor. O Pai e o Filho nos enviam o Espírito, dizendo: vocês são propriedades minhas. Eu já sou rei, mas eu vou vir assumir essa propriedade. Que glorioso, Senhor. Que glorioso a Tua palavra. De maneira que o reinado de Cristo hoje só pode ser visto pela fé. O poder da igreja hoje envolve a proclamação do reino. E como nós temos falhado nisso. A palavra nos diz que anjos queriam fazer isso. A nós foi ordenado e nós não fazemos. Que vergonha. O poder da igreja hoje envolve o viver a justiça do reino. Que glorioso! Isso só é possível pelos bem-aventurados, por aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus, que podem se inclinar à lei de Deus, que receberam o selo e o penhor de Deus. O
poder da igreja hoje envolve a esperança verdadeira, resumida na petição: Maranata, vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. Nós estamos no tempo da santa convocação do reino, no dia da graça, como eu falei, no tempo que se chama hoje, como é denominado em Salmos e em Hebreus, aonde pode-se ouvir a voz do pastor, através do Espírito Santo de Deus, por meio até mesmo de homens pecadores como eu e outros pregadores, por homens pecadores como você, quando fala desse reino, desse rei, desse Salvador, onde pode se achar Deus, mediante a proclamação desse santo evangelho. É tempo de dizer: venha, é tempo de colher aquilo que foi plantado, é tempo de procurar o que foi perdido, é tempo de saciar o sedento, alimentar o faminto, visitar o enfermo. Oh Senhor, quando nós fizemos isso? Quando te visitamos? Quando vocês fizeram isso ao menor daqueles do meu reino. O tempo dos filhos eleitos de Deus serem gentilmente chamados por amor, conduzidos pelo Espírito Santo poderosamente a virem a Cristo mediante arrependimento e fé. Tudo isso dado por Deus. E ainda tem gente que quer falar contra esse evangelho. Misericórdia. Ó igreja, virá o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Dia que haverá maior rigor do que houve para Sodoma. Que dia! Dia que fará perecer horrivelmente. Mateus 21. Deus fará seus inimigos, Cristo, Rei, fará os seus inimigos perecerem horrivelmente. Dia que Ele os destruirá, Marcos 19, que os exterminará, Lucas 20. Que dia terrível para os ímpios, senhores. Dia em que a pedra angular, que foi anteriormente rejeitada, os fará em pedaços. E segundo Lucas 20, os reduzirá a pó. Dia em que muitos lamentarão, entender somente nesse dia a parábola quando Jesus diz o seguinte: quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Ah, Deus é amor, mas é justiça, é juízo também. E aqueles que não se dobrarem em amor a Cristo serão destruídos. Ninguém vai ignorar o reino de Deus quando o seu Filho unigênito vier do céu julgar vivos e mortos, disse Agostinho. Ninguém vai ignorar. Portanto, buscai-o enquanto se pode achar. Enquanto os filhos de Deus pedem: venha a nós o teu reino. Se você não faz parte desse reino, se arrependa. Hoje é o dia, pois naquele dia você não vai ter advogado, porque o advogado naquele dia será o juiz. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15 que Cristo é rei. Em 1 Coríntios 15 ele diz que ele exercerá, Cristo, tal autoridade como rei, até subjugar tudo que é hostil a Deus. E então ele devolverá o reino ao Pai. Esse reinado milenar de Cristo significa destruição gradual, até ele destruir completamente todos os poderes hostis. E como eu falei, o último inimigo é a morte, conforme Paulo fala em 1 Coríntios. Nossa entrada no reino, senhores, implica a libertação deste mundo, a qual o seu príncipe derrotado outrora nos cegava. Paulo nos ensina que Deus, o Pai, o qual nos tirou da potestade, ou seja, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos cidadãos do reino, mediante o novo nascimento. Mediante o novo nascimento,
onde recebemos selo e penhor do Espírito. Cristo é Rei. Orar que o seu reino venha é orar para que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja, nos ensina John Stott. É orar para que o Senhor multiplique cada dia o número de crentes que celebram a sua glória em todas as suas obras. E orar para que Ele derrame o abundante suprimento da sua graça mais abundantemente sobre eles, a fim de viver e reinar neles cada vez em maior medida, até que, tendo-os unido perfeitamente a si, possa enchê-los totalmente, nos ensina Calvino. E Calvino continua: também pedimos que Deus, em novos e mais numerosos súditos, faça brilhar a luz da verdade todos os dias, e que Satanás, suas mentiras e as trevas do seu reino sejam dispersos e dissolvidos de uma vez por todas. Orar para que o seu reino venha é orar também para que ele logo seja consumado com a volta de Jesus Cristo em glória, para assumir em plenitude todo o poder e o reino terreno. Diz Calvino: quando oramos pedindo que venha o reino de Deus, estamos pedindo finalmente que esse reino seja levado à perfeição, seja completado. Estamos pedindo que haja a abertura do seu juízo. Sim, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos clamando pelo juízo de Deus sobre toda a terra. O dia em que unicamente Ele será exaltado e será tudo em todos, depois que reunir o seu povo, recebê-los na glória e demolir e extinguir o reino de Satanás. Que dia! Vem o teu reino. Até o momento da segunda vinda de Cristo, há a necessidade desta oração. Porque embora o reino já esteja aqui, ele ainda está ausente de muitos corações. Muitos estão com os olhos fechados, muitos estão cegados. E por estar aqui presente, esse reino se dá a conhecer através da igreja. E por estar ausente de muitos corações, por essa razão, os cidadãos do reino, a igreja, deve convidar os demais homens para adentrarem esse reino. Jesus já inaugurou, e graças aos sinais que Jesus nos deu, pode-se conhecer a natureza do reino, e podemos então pedir com confiança a sua vinda definitiva. Nós não estamos pedindo alguma coisa que seja desconhecida, diz um teólogo, mas aquilo que nós já vimos na palavra de Deus. E sabemos que tem muito mais, mas já basta para nós. Os cidadãos do reino, eles reúnem-se nas igrejas e clamam em uníssono: venha o teu reino. Em breve nós não nos reuniremos mais em postos avançados de embaixadas. Não estaremos mais como embaixadores nas igrejas, mas estaremos em novos céus e nova terra, como príncipes e princesas, outroras desprezados e perseguidos, mas vamos reinar ao lado do Rei eterno, de maneira eterna. O reino de Deus é uma realidade tanto presente quanto futura. O reino de Deus já chegou, mas não ainda em sua plenitude. Por esse motivo, Cristo nos ensinou a pedir: venha o teu reino. O reino de Deus virá, queiramos ou não, mas que nós possamos ser despertados em nosso desejo, em direção àquele reino, de modo que venha para nós e que nele nós possamos reinar, nos ensina Agostinho. Como aplicação dessa doutrina, eu não enumerei por pontos também, mas basta compreendermos que a nossa carnalidade, ela está sendo mortificada pela aurora do reino, pelo brilhar deste novo dia. E o Rei Jesus nos chamou a um discipulado que envolve carregar a nossa cruz, envolve a contínua mortificação da nossa carne mortal, a santificação até aquele dia, a preparação para aquele reino.
Assim compreendemos que ainda que o homem exterior possa se corromper pelas dores da vida, pelas abstinências, pelas provações, pelas perseguições, pelas lágrimas, contudo, o homem interior se renova dia após dia, enquanto aguarda o reino. Pois se pedimos pela vinda do reino, devemos dispensar e rejeitar todas aquelas coisas que nos separam de Deus, todas aquelas coisas que nos impedem que o reino cresça em nossos corações, em nossos anseios, em nossos desejos. Não adianta você orar, vem Senhor Jesus, vem o teu reino, e ficar perdendo tempo com as coisas que não são do reino, com as coisas que te afastam. Quando pedimos que venha o reino, estamos pedindo que o Espírito Santo nos santifique, corrigindo e anulando as nossas concupiscências. Aqueles que pedem em oração pelo reino de Deus devem pedir que sejam purgados de todas as mazelas que perturbam a tranquila condição do reino de Deus e infectam a sua pureza, nos ensina Calvino. Quando pedimos que venha o reino, estamos ressaltando que antes das nossas necessidades pessoais, dos nossos desejos particulares, estamos dizendo que o nosso principal anseio é e deve ser pela vinda do reino, pela vontade de Deus e pela glorificação e reverência ao seu santo nome, acima de toda e qualquer coisa. Quando pedimos que venha o reino, estamos orando pela expansão da pregação do Evangelho a todos os homens, até os confins da terra. Quando pedimos que venha o reino, estamos pedindo que esse reino venha a ser uma realidade viva em nossos corações, nos ensina Lloyd Jones. Calvino afirmou que a tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível até que este reino venha em plenitude. É nossa responsabilidade, senhores. Sproul nos ensina que devemos viver de modo a testemunhar a realeza de Cristo no local de trabalho, na família, na escola, no talão de cheque, ou seja, nas nossas finanças, pois Deus, em Cristo, é Rei sobre cada uma dessas esferas da nossa vida. A única maneira pela qual o reino de Deus pode ser manifesto nesse mundo, antes da vinda de Cristo, é se nós manifestarmos em nossa vida, com o auxílio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E nós temos feito isso. As pessoas, quando nos olham, entendem que nós não somos deste mundo, entendem que nós temos um reino, somos cidadãos do reino, bem-aventurados filhos de Deus. Note que nós devemos transformar a palavra que nós ouvimos em oração. E os nossos corações devem ecoar essa palavra e essa oração. A nossa vida deve resplandecer essa palavra e as nossas orações. Cristo nos promete, certamente, cedo venho. Então os nossos corações devem responder, sim, Senhor, venha. E nós estamos prontos para Ele vir. Se Ele viesse hoje, ainda que salvos e remidos no seu sangue, nós estamos prontos para recebê-lo, ou morreríamos de vergonha pelas nossas últimas atitudes, pelos nossos últimos pensamentos, pelas nossas últimas ações, omissões. Nos esconderíamos atrás de algum irmão, talvez pensaríamos num coração ainda carnal, dizendo, não olha para mim agora. A sua vinda, com o desabrochar da plenitude do seu reino, deve ser o nosso mais sincero e profundo anseio. E para isso devemos viver. É para isso que nós vivemos. É para isso que fomos feitos. É para isso que dormimos, para descansar, para termos força. É para isso que nós nos alimentamos, para termos força. É para isso que nós lemos a palavra e estudamos, para saber o que nós estamos defendendo. Esse deve ser o nosso mais sincero e profundo anseio. E é para isso que nós devemos nos preparar. Naquele dia,
O seu reino esmagará todo o mal do mundo, mas esmagará também as nossas dores e as nossas aflições, as nossas lágrimas, as injustiças, as distrações que roubam a primazia do reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhores, tem coisas simples que nos distraem, que nos afastam. Nós somos idólatras. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós conseguimos desprezar a Deus com qualquer bobeirinha. Parecemos um animal, parecemos um gato que faz uma bolinha de papel, já tem um mundo ali para ele. E nós, ao invés de colocarmos os nossos olhos no nosso rei e no reino que nos é proposto, fazemos uma bolinha de papel com qualquer bobeira e nos distraímos. Naquele dia os nossos pecados serão esmagados, mas não só os nossos pecados, as inclinações, as nossas concupiscências. Você consegue imaginar o que é não lutar mais com o pecado? Nenhum de nós sabe o que é isso, porque mesmo quando pecadores, mesmo quando cegos e mortos, ainda tínhamos uma consciência que nos acusava. Mas naquele dia não haverá mais isso, não haverá mais nenhuma espécie de resistência ao reinado. Não desejaremos mais pecar, não seremos mais idólatras, não seremos mais blasfemos ou irreverentes, não seremos mais desprezadores do nosso pai ou dos nossos irmãos, não trairemos mais, não teremos mais desejos de matar ou de roubar, não chegaremos a roubar, não mentiremos mais. Senhores, não vamos cobiçar mais nada, não seremos mais orgulhosos, egoístas e invejosos. Venha o teu reino. Essa petição deve nos causar, junto com uma expectativa e um anseio, uma dor pelo presente momento e um desprezo profundo pelas coisas que nos afastam de Deus. Mas até esse dia, oremos para que o seu reino venha e cresça sobre nós, e assim estejamos então prontos para pedir: seja feita a tua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vem, Senhor Jesus, venha a nós o teu reino. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Naquele glorioso dia, todo o mal será esmagado. Os teus inimigos receberão o justo juízo diante de ti, diante dos santos. Naquele dia toda resistência será destruída. Naquele dia as nossas lágrimas serão enxutas. A nossa luta contra o pecado cessará. Naquele dia nada mais se colocará entre os nossos corações inclinados a te glorificar, a te honrar, transbordantes de amorosa gratidão, entendendo então plenamente tudo que tu fez, tudo que nós éramos, tudo que nós merecíamos, tudo que Cristo carregou por nós, tudo que nos está proposto em Cristo Jesus. Que glorioso dia. Senhor, enquanto nós esperamos esse dia, que o teu Santo Espírito nos auxilie a mortificar a nossa natureza carnal, que nós possamos crescer, que paremos de brincar, de nos distrair com as coisas do mundo, que paremos de abusar da tua graça, fazendo as coisas que nos apetecem, transgredindo a tua vontade, transgredindo as nossas profissões de fé. Senhor, tem misericórdia de nós, nos santifica, nos prepara,
Cria em nós uma saudade de casa. Que as nossas orações não sejam mais em si mesmadas, mas que as nossas orações, além de incluir os problemas dos nossos irmãos, que tenham como primazia o teu nome, o teu reino e a tua vontade. É o que te pedimos, o nome santo de Cristo Jesus que nos ensinou a orar. Amém.